E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Essa videoaula aqui é uma videoaula extra que eu decidi gravar para vocês para falar sobre um tópico muito importante para o conteúdo que nós estamos vendo atualmente em geometria, que é o tópico de equação do primeiro grau. Professor, mas é um tópico de álgebra. Sim, é um tópico de álgebra, mas nós estamos necessitando saber desse tópico para trabalhar com as questões de geometria. E assim, pessoal, eu vou explicar o motivo pelo qual eu estou tomando essa decisão. É claro que nós veremos aqui esse assunto de maneira menos aprofundada do que vocês verão com o querido professor lá, meu colega de trabalho, o professor Isaac, tá bom? Ele vai aprofundar bem mais esse conteúdo com vocês do que eu nesta videoaula. Mas eu vou contextualizar a situação que está acontecendo aqui. Ó. Eu estou com o livro de vocês aberto e este daqui é o sumário. Esse livro ele não foi feito para separar álgebra e geometria. Ele foi feito para ser ministrado por um único professor, tanto álgebra quanto geometria. E eu vou explicar por quê. Olha o seguinte. A unidade 1 do livro de vocês, perceba que é só álgebra. A unidade 2 também, só álgebra. A geometria começa aqui, ó, na unidade 3. Transformações no plano, simetria. Só que nós não vimos isso. Nós pulamos para uma unidade mais à frente por conta que esse tópico aqui, ele é um pouco mais avançado do que outros, embora ele apareça por primeiro. Na unidade 4 também, ó, álgebra. Na unidade 5 também álgebra. E aqui eu gostaria de destacar esses tópicos, ó. Expressões algébricas, igualdade, equações, conjunto universo e solução de uma equação, equações equivalentes, e aqui equações do primeiro grau com uma incógnita. Ou seja, a unidade 5 é toda dedicada a equações. Sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, ó. O tópico que nós estamos trabalhando atualmente em geometria é a unidade, adivinha só? Unidade 6, que é a unidade posterior à unidade que trata sobre equações. E aqui a gente tem ângulos, reta, triângulos, assim por diante. Sim, professor, mas e aí? Aonde é que o senhor quer chegar? Pessoal, esse livro aqui ele vai estabelecendo um pré-requisito de uma unidade para outra. Ou seja, o autor desse livro, as questões que ele coloca aqui na unidade 6, ele já está supondo que você já viu todos os tópicos das unidades anteriores. É por isso que aqui, se você olhar, a grande maioria das questões vai envolver equações. Então, aquela lista que eu passei para vocês, eu tirei do livro. Mas é isso que acontece. Existe um pré-requisito. O livro ele não foi feito para ser dividido dessa forma. É por isso que muitas vezes, quando eu vou preparar as questões para vocês, eu tenho que fazer uma série de adaptações. Por quê? Porque se nós fôssemos trabalhar as questões do livro, nós teríamos grandes problemas por conta que a gente não viu vários assuntos que são próprios lá da álgebra. Então, para contornar esse problema, eu decidi trabalhar com vocês equações do primeiro grau. E antes de trabalhar equações do primeiro grau, nós iremos trabalhar um assuntozinho que tem causado dor de cabeça em muitos de vocês, que é o assunto de frações. Operações básicas envolvendo frações, soma, subtração, multiplicação e divisão. Pessoal, nós temos que aprender a operacionalizar com as frações. Elas aparecem demais na sua vida toda. Então é de extrema importância que você saiba fazer de maneira tranquila, rápida, soma, subtração, multiplicação e divisão de frações. Beleza? Então, explicado o contexto, a situação pela qual nós estamos passando, eu decidi gravar essa videoaula aqui extra. Beleza? Então vamos lá para o nosso conteúdo. Então, pessoal, como eu falei, eu não vou aprofundar esse conteúdo com vocês. Isso daqui vocês verão na álgebra.
Mas eu irei apresentar, digamos assim, a parte mais importante que existe aqui nesses conteúdos, tá bom? Então vamos lá. Como é que você soma duas frações? Eu vou pegar aqui um exemplo, ó. 2/3 mais 1/5. Como é que você efetua essa soma? O procedimento tradicional para resolver isso daqui é você calcular o MMC de 3 e 5. Professor, o que é MMC? É o mínimo múltiplo comum. O que é que significa mínimo múltiplo comum? Veja só, vamos pegar aqui o conjunto dos múltiplos de 3. Então, nós temos o 3, né? 3 é 3 vezes 1. Depois vem o 6, que é 3 vezes 2. Depois vem o 9. Depois vem o 12, o 15, o 18 e assim por diante, né? É um conjunto infinito. Vamos pegar agora os múltiplos de 5. Começa aqui pelo 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Quem é o mínimo múltiplo comum de 3 e 5? Ou seja, quem é o MMC de 3 e 5? É aquele número que aparece por primeiro aqui no conjunto dos múltiplos de 3 e 5. Observe que esse número é o 15. Ó, o 15 aparece aqui e aqui. Então, o 15 é o mínimo múltiplo comum de 3 e 5. Aí você pode estar se perguntando, professor, mas eu sempre terei que fazer esse procedimento para encontrar o MMC? Não. Você pode fazer aqui uma fatoração em números primos, só que é uma fatoração mista, né? Porque você vai envolver aqui dois valores simultaneamente. Então, lembra como é que faz essa fatoração? Aqui você começa pelo menor número primo que divide 3 e 5, ou pelo menos um deles. Que você vai colocar o 3, né? 3 é primo e 3 divide 3. Então, 3 dividido por 3 é 1. Quando você obtém o número 1, você encerra a parte aqui do 3. E você repete aqui o 5. Bem, agora eu vou pegar aqui o 5, né? Porque 5 dividido para 5 é 1. Pronto, e aqui a gente encerra a nossa conta. Agora você multiplica 3 vezes 5, 15. Então esse cara aqui, ele vai ser o MMC de 3 e 5. Então esse aqui é um procedimento bem tranquilo, bem rápido de você encontrar o MMC de dois valores. Vamos fazer aqui um outro exemplo. Vamos supor que eu queira encontrar o mínimo múltiplo comum dos números 20 e 24. Aí você vai fatorar. Bem, 20 e 24 dá por 2. Aqui fica 10 e aqui fica um 12. Dá por 2, né? Aqui vai ficar um 5 e aqui fica um 6. Agora, observe que se eu colocar um 2 aqui, o 2 só vai dividir o 6. 6 dividido por 2 é 3. Esse 5 eu repito. Agora, continuando, eu tenho aqui dois números primos, né? O 3 vai ser divisível por ele mesmo, vai ficar 1. Repete o 5. E agora divido por 5, que vai ficar 1. Pronto, então você multiplica tudo isso daqui, ó. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. 60 vezes 2, 120. Então, o menor múltiplo, às vezes eu chamo menor, às vezes eu chamo mínimo, tá? Mas dá no mesmo. Mínimo múltiplo comum de 20 e 24 é 120. Beleza? Captou a ideia? Então é sempre assim, gente. Bem tranquilo. Portanto, voltando aqui para o nosso problema, que é somar essas duas frações, então o MMC de 3 e 5 é 15. Então você põe um 15. Aí você faz, ó, 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 2, 10. Então você põe um 10 aqui. Repete o sinal. Faz a mesma coisa com o 5. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 1, 3. Então aqui vai ficar 13
sobre 15. Então, esse daqui é o resultado dessa soma de frações. Mas existe uma maneira ainda mais rápida de você fazer esse tipo de operação. Como é que é isso? Vamos lá, ó. 2 terços mais 1/5. Olha só como é rápido. Você vai multiplicar o 3 com 5, que é 15. Agora você multiplica cruzado, ó. Esse vai com esse e esse vai com esse. Então, 5 vezes 2, 10. Mais 3 vezes 1, 3. Pronto. Aqui fica 13 sobre 15. Beleza, gente? Então, você tem essas duas formas de efetuar soma ou subtração com frações. Vamos agora aqui para subtração de frações. Ó. Eu tenho, por exemplo, 7 terços menos 2 oitavos. Então, vamos seguir essa segunda regra aqui. Multiplica 8 vezes 3, que é 24. Agora multiplica cruzado. Ó. 6 vezes 8, 56. Menos 3 vezes 2, que é 6. Então, aqui vai ficar 50 sobre 24. Dá para simplificar, né? Dá para simplificar aqui em cima e embaixo por 2. Simplifica aqui por 2, fica 25. Simplifica por 2 aqui também, né? Que vai ficar 12. Então, aqui fica 25 sobre 12. Beleza? Professor, é necessário simplificar? Sim, pessoal, é necessário. Ok? Não que isso seja uma regra, mas, em geral, a gente costuma trabalhar com as frações irredutíveis. O que é isso? São aquelas frações que não é possível mais reduzir a partir daqui. Ou seja, nesse caso, nós dizemos que o 25 e o 12 são primos entre si, porque o maior número que divide eles dois agora é o 1. Não existe outro número, além de 1, que divide os dois simultaneamente. Tá? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Agora um exemplo envolvendo letrinhas. X sobre 2 mais 1/4. Isso aqui vai dar como? Perceba que é a mesma lógica. Ó. 2 vezes 4, 8. Aí você multiplica cruzado. Ó. 4 vezes x é 4x. Mais 2 vezes 1, 2. Então isso aqui vai ficar simplesmente 4x mais 2 sobre 8. Eu posso dividir em cima e embaixo tudo por 2. Então, 4x dividido por 2 vai ficar 2x. 2 dividido por 2 vai ficar 1. 8 dividido por 2 fica 4. Pronto, então aqui nós obtemos o resultado dessa soma aqui de frações envolvendo uma letrinha que nós chamamos de incógnita. Tá bom? Isso aqui é a nossa incógnita. Beleza. Vamos pegar aqui outro exemplo. Eu gostaria agora de falar um pouco sobre expressões algébricas. É um tópico também que a gente vai precisar para trabalhar com equações. O que são expressões algébricas? São expressões que envolvem letrinhas. Por exemplo, se eu quero somar x mais x, quanto que dá isso? É só você pensar que aqui são dois números iguais, ok? Quando você soma 2 mais 2, a gente diz que é 4, né? Por quê? Porque a gente conhece o número. Então é fácil obter esse valor. Mas aqui a gente também poderia dizer o seguinte, ó, 2 mais 2 é 2 vezes 2. Concorda? É 2 vezes o 2. Por exemplo, 3 mais 3, você vai dizer que é 6. Mas eu posso dizer também que é 2 vezes 3. E assim por diante. Então você traz essa ideia para cá também. Ou seja, você tem x mais x. Isso aqui é 2x. Basta você também pensar, por exemplo, numa fruta. Você tem uma laranja mais outra laranja. 2 laranjas. Tá? Ok. E se nós tivéssemos 2x menos x? Ou seja, você tem duas coisas e tira uma. Você vai ficar apenas com uma dessas coisas, né? Então, 2x menos x é apenas o x. E se fosse 4x menos, deixa eu ver aqui, 3x.
4x menos 3x é apenas x, né? Outro exemplo. 8x mais 2x. Que vai dar 10x. É só você meio que esquecer as letrinhas e somar apenas os números aqui, né? 8 mais 2 é 10. Aí o x ele acompanha esse resultado. Então, isso aqui são conceitos básicos de expressões algébricas. Professor, mas o que é esse x, pelo amor de Deus? Gente, o x é apenas um valor que a gente não conhece ainda. Quando a gente for trabalhar com equações, a gente quer encontrar um valor de x que satisfaça uma determinada propriedade. Então, você tem que encontrar esse valor. E para encontrar ele, você tem que saber fazer essas operações aqui, que não são difíceis. Tá bom? Então, aqui a gente poderia trabalhar com expressões que envolvem frações e expressões algébricas. Vou pegar aqui um outro exemplo. 2x sobre 3 mais x sobre 4. Nossa senhora, isso aqui é difícil demais, professor. Não é difícil. Olha só, mesma regrinha. Como é que soma frações? Você pode multiplicar aqui o de baixo com o de baixo. 3 vezes 4, 12. E agora multiplica cruzado. Ó. 4 vezes 2x, 8x. Mais 3 vezes x, 3x. Só isso, somente isso. Agora você soma 8x com 3x, 11x sobre 12, né? Acabou a conta? Acabou. É só isso, gente. Beleza? Ok. Vamos agora trabalhar com multiplicação de frações e divisão de frações. Bem simples, ó. Se eu tenho aqui 2/3 vezes 1/5. Eu estou multiplicando agora duas frações. Multiplicar frações é a coisa mais simples do mundo, porque vai o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 5, 15. Pronto, acabou-se. 3/7 vezes 10/8. Multiplico o de cima com o de cima, que dá 30, e o de baixo com o de baixo, que dá 56. Você poderia até simplificar agora por 2, né? 30 dividido por 2 é 15. 56 dividido por 2 vai dar 28. Beleza? E aqui a gente encerra, né? Porque esses dois números são primos entre si. Não dá para reduzir mais que isso. Porque o 15 é 3 vezes 5. E o 28 é 4 vezes 7. Ou seja, não existe fatores em comum para a gente cancelar, para a gente simplificar. Beleza? Ok. Então isso é a multiplicação de frações. Vamos agora para a divisão de frações. Se você tiver 2/3 sobre 1/5. Como é que você faz isso? Muito simples. Repete a de cima, repete a fração de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Quem é o inverso de 1/5? O inverso de 1/5 é 5 sobre 1, né? 5 sobre 1. Então agora basta multiplicar. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3. Pronto. Esse é o resultado dessa divisão de frações. Vamos pegar aqui um outro exemplo. 2/3 sobre 1/3. Então repete o 2/3 e multiplica pelo inverso. 3 sobre 1. Aqui observe que eu tenho esse 3 aqui no denominador e esse 3 no numerador. Eu já posso simplificar, ó, que a gente fala cortar, né? Mas, na verdade, nós estamos simplificando, nós estamos dividindo o numerador e o denominador por 3. Então, é como se aqui ficasse 1, né? É como se eu estivesse dividindo o 3 por ele mesmo aqui e o 3 por ele mesmo também embaixo. Então, agora vai ficar 2 vezes 1, que é 2, e 1 vezes 1, que é 1. Ora, mais 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2, né? Então, basta deixar o 2 sozinho aqui. Então, eu gostaria de dar uma dica agora. Sempre que você tem uma divisão de frações em que os denominadores aqui são iguais,
você já pode fazer direto, ó. Corta esse com esse, ficando apenas o 2 sobre 1, que é igual a 2. Beleza? Olha que simples. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Se você tiver 3 quintos sobre 4 quintos. Corta esse com esse, fica apenas o 3 quartos. Pronto, acabou. Muito rápido, né? Muito fácil. Beleza? Então, isso daqui foi apenas uma revisão das operações envolvendo frações. Isso aqui vocês já viram. E eu espero que, com essa breve revisão, a gente consiga trabalhar sem tantas dificuldades com equações envolvendo frações. Então vamos lá chegar no nosso assunto principal. Equação do primeiro grau. Então, como eu falei, eu vou explicar apenas a parte operacional. É claro que o conteúdo de equação do primeiro grau ele é um conteúdo muito vasto, mas isso o professor de álgebra irá trabalhar com vocês. Então vamos lá. As equações de primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos, representadas sobre a seguinte forma. Então, em geral, uma equação do primeiro grau ela tem essa forma aqui, ó. A vezes x mais b igual a zero, onde esse a é um número qualquer diferente de zero. Observe que aqui, ó, o nosso a e o nosso b são números conhecidos. E o x aqui é aquele número que nós não conhecemos ainda. Vejamos os exemplos a seguir. Olha só, 2x mais 3 igual a zero. Ah, professor, então quer dizer que aqui o meu a seria o 2 e o meu b seria um 3. Exatamente. Aqui, quem é que seria o meu a? O meu a seria 1 e o b seria 4. Por que 1, professor? É como se tivesse um 1 aqui, ó, multiplicando o x, né? Só que a gente não representa ele. Nesse item C, observe que aqui eu já não utilizei a letra x. Eu utilizei uma outra letra. Pode fazer isso? Pode. Quem vai escolher a letra é você, ou então a própria questão já traz a incógnita que ela desejar. Mas é só para vocês entenderem que o que importa aqui não é a letra, mas o que ela significa, independente de ser x, y, z, w. Em geral, nós utilizamos o x, que é a incógnita universal, é a mais utilizada, mas não é uma regra sempre ter o x. Aqui você observa o seguinte, ó, essa igualdade não é igual a zero, é igual a 7. Então, isso vai alterar o fato de isso daqui ser uma equação do primeiro grau? É claro que não. Por quê? Olha só, S mais 21 é igual a 7, né? Então, eu posso simplesmente fazer aparecer aqui um zero. Como é que eu faço isso, professor? Olha só. Pessoal, uma equação é como se fosse uma balança. Se você faz uma operação de um lado, você tem que fazer do outro lado também para não gerar um desequilíbrio na equação e ela deixar de ser uma equação. Então, olha só. Para eu transformar esse 7 aqui no zero, basta eu pegar o 7 e subtrair 7. Só que se eu subtrair 7 desse lado da equação, eu tenho que subtrair 7 também aqui. Então isso aqui vai ficar S mais, quanto que é 21 menos 7? 14. 7 menos 7, 0. Olha que interessante. Então, independente do número que apareça aqui, eu sempre posso transformar isso daqui num zero. Basta subtrair aqui esse número por ele mesmo. Muito bem, agora observe o seguinte. Fica muito chato você ter que fazer esse procedimento toda hora, né? Subtrair de um lado e do outro. Então, para agilizar esse procedimento, a gente poderia simplesmente fazer o seguinte, ó. Nós temos S mais 21 igual a 7. Então você pega S mais 21, repete, e esse 7 que está positivo aqui, ele vai passar para o primeiro membro negativo. Isso mesmo, vai mudar o sinal dele. E aqui vai ficar um zero. Olha só, é a mesma coisa, né? S mais 21 menos 7, 14. Tudo isso igual a zero.
Então, é disso que nós iremos falar agora, das operações envolvendo equação do primeiro grau. Vamos resolver essas 3 equações. Professor, o que é que significa resolver uma equação? Resolver uma equação, gente, é encontrar o valor de x. É encontrar o valor de x para o qual essa igualdade é verdadeira. Ou seja, a gente tem que pensar no valor aqui para x de tal modo que 2x sobre 3 mais 4 seja igual a 3. Mas para isso, existe todo um procedimento que a gente faz para encontrar esse número de maneira bem fácil. Como é que é isso? Olha só. O objetivo aqui é isolar o x do lado esquerdo da igualdade. Ou seja, tudo que não é x eu passo para o lado de lá, para o lado direito da igualdade. Então, daqui eu vou escrever assim, ó, 2x sobre 3. Esse 4 que está somando, ele vai passar para o outro lado subtraindo. Então vai ficar 3 menos 4. Bem, 3 menos 4 é menos 1, ok? Essas operações vocês têm que lembrar. Isso aqui é muito básico. Se não está lembrado, depois revisa esse tipo de procedimento. É muito importante que você saiba fazer isso. Beleza, então, a partir daqui, ó, nós ficamos apenas com 2 vezes x sobre 3, tudo isso igual a menos 1. Sim, professor, e agora? Como é que a gente faz? Eu falei para vocês que o nosso objetivo não é isolar o x. Como é que a gente isola o x nesse caso aqui? Pessoal, esse número que está dividindo aqui, ele vai passar multiplicando o menos 1. É isso mesmo. Nós temos 2x igual a menos 1 vezes 3. Quanto que é menos 1 vezes 3? É menos 3. Beleza? Então, nós ficamos apenas com 2x igual a menos 3. Agora, esse 2 que está multiplicando x, ele passa dividindo. Você está observando aqui esse padrão? Se um número está multiplicando x, ele passa para lá dividindo. Se o número está dividindo x, ele passa para o outro lado multiplicando. Daqui a pouco eu vou explicar por que é que isso faz sentido. Olha só, então o x, passando esse 2 que está multiplicando dividindo, vai ficar menos 3 sobre 2. Portanto, o x é igual a menos 3 sobre 2. Será que isso faz sentido? Faz, pessoal. Olha só, vamos pegar aqui a equação original e vamos substituir esse valor para ver o que acontece. Então, nós temos 2 terços de x. Quem é o x? É menos 3 sobre 2. Tudo isso somado com 4. Quanto que é 2 terços vezes menos 3 meios? Como é que a gente faz para multiplicar a fração? Multiplica o de cima com o de cima e de baixo com o de baixo. Então, aqui vai ficar menos 6 sobre 6 mais 4. 6 sobre 6 é 1, só que tem esse menos aqui, vai ficar menos 1, né? Menos 1 mais 4. Quanto que é menos 1 mais 4? É a mesma coisa que 4 menos 1, né? 4 menos 1 é 3. Olha só que interessante. Apareceu aqui o menos 3. Então, de fato, nós dizemos que menos 3 sobre 2 é solução dessa equação. É claro que aqui a equação ficou enorme por conta que eu fui fazendo bem passo a passo, mas isso aqui é simples, ó. A gente poderia fazer isso tudo aqui em poucas linhas. Então, fazendo em poucas linhas, nós temos o seguinte, ó. 2x sobre 3 mais 4 igual a 3. Então, repita aqui o 2 terços de x. Passo esse 4 positivo para o outro lado negativo. Então, aqui vai ficar 2 terços de x igual a menos 1. Passa esse 3 que está dividindo, multiplicando. Por que esse procedimento faz sentido? É como se eu multiplicasse, ó, em ambos os membros por 3. Quando você multiplica aqui por 3, esse 3 vai cancelar com esse 3. Ficando apenas um aqui e um aqui, né? Então, vai sobrar apenas o 2x. E desse lado aqui vai ficar o menos 3. E agora, como é que eu me livro desse 2? Eu divido tudo por 2, ó, aqui e aqui. 2 dividido por 2 é 1, vai ficar apenas o x. E aqui fica menos 3 sobre 2. Então, é por isso que faz sentido falar assim, se o número está dividindo o x, ele passa multiplicando. Se o número está multiplicando o x, ele passa dividindo. Exatamente por conta desse procedimento.
Ficou claro, pessoal? Ok, então aqui é o nosso item A. Bem, o item B é bem mais simples. Você tem 5x mais 1/4 igual a 2. Então aqui fica 5x, passa esse mais 1/4 para o lado de lá, negativo, vai ficar 2 menos 1/4. Aqui você tem uma subtração de frações. Espera lá, professor. Subtração de frações? Mas eu só estou vendo aqui um 2, não é uma fração. É sim, é uma fração. Ó. Basta você enxergar o 2 como sendo 2 sobre 1. Então você faz aquele procedimento. 4 vezes 1 é 4. Multiplica cruzado. Olha que maravilha. 4 vezes 2 é 8. Menos 1 vezes 1 é 1. Então aqui vai ficar 8 menos 1, que é 7, sobre 4. Beleza. Aí aqui nós temos 5x igual a 7/4. Bem, esse 5 está multiplicando o x. Ele vai passar o quê? Ele vai passar dividindo, não é isso? Então aqui vai ficar, ó, x é igual a 7 sobre 4 dividido por 5. Aqui observe que nós temos uma divisão de frações, né? Sério, professor? Sim, porque tem um 1 aqui embaixo, ó. Eu expliquei para vocês que na divisão de frações, ó, 7/4 sobre 5 sobre 1, você repete o primeiro, o de cima, né, e multiplica pelo inverso do de baixo. 7 vezes 1 é 7, 4 vezes 5 é 20. Então, o resultado disso daqui é 7 sobre 20. Então, esse daqui é a solução dessa equação. Tranquilo? Agora, existe aqui um método mais rápido, pessoal, que é o seguinte, ó. Olha como é simples. Um método mais rápido. Esse 5 está multiplicando aqui o x, né? Você já pode passar ele direto aqui multiplicando o 4. Beleza? Então vai ficar, ó, 7 sobre 20. Então, isso daqui é mais rápido, por quê? Porque a gente não precisa passar por esse passo intermediário. A gente já vai direto, ok? No item C, nós temos o seguinte. 6x menos 4 igual a 0. Bem simples, ó. 6x é igual a... Esse menos 4 passa para lá positivo, né? Esse 6 que está multiplicando o x passa dividindo 4. Então vai ficar 4 sobre 6. Opa, mas dá para simplificar. O 4 e o 6 são ambos divisíveis por 2. Então 4 sobre 2 é 2, 6 sobre 2 é 3. Portanto, o resultado aqui de x é 2/3. Agora nós veremos como é que a gente pode utilizar equações para resolver problemas de geometria. Olha que interessante. Essa daqui foram algumas questões que eu passei naquela última lista para vocês. Então, aqui na questão de número 1, nós temos assim, calcule a medida x nos seguintes casos. Então, veja só, nós temos aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Então, qual é a informação que a gente pode extrair do item A da questão 1? Bem, se eu sei que o ângulo todo aqui é 90 graus, então eu sei que x mais 35 graus é igual a 90 graus. Bem, então x é igual a... Eu vou passar esse 35 graus, que é positivo, para o lado de lá, negativo, né? Então vai ficar 90 graus menos 35 graus, ok? Isso daqui dá exatamente 55 graus. Tranquilo, gente? Item B. Aqui eu tenho um ângulo raso. Percebeu que agora nós estamos misturando aqui, ó, geometria com álgebra. Uma coisa complementa a outra. Então aqui eu tenho um ângulo raso, x mais 140, tem que dar igual a 180 graus. Beleza? Bem, mas o x aqui, no caso, ele tem que ser igual a quanto? Eu vou passar esse 140 aqui, que está positivo, para o outro lado negativo. Então aqui vai dar 40 graus. Beleza? Continuando. O item C, nós temos aqui x sobre 2 mais 140 graus. Isso aqui tem que ser igual a quanto?
nós temos novamente aqui um ângulo raso, né? Um ângulo de 180 graus. Então, agora eu vou isolar o x. Primeiramente, eu vou passar esse 140, que está positivo, para o lado de lá negativo. Então, aqui ó, nós teremos 180 graus menos 140 graus, que dá igual a 40 graus, né? Bem, então nós ficamos com x sobre 2 igual a 40 graus. O que foi que nós vimos? Se tem aqui o número dividindo o x, ele passa para lá multiplicando, né? Então vai ficar x igual a 40 graus vezes 2. 40 vezes 2, 80 graus. E por fim nós temos aqui o item D. Novamente nós temos um ângulo de 90 graus. Aqui nós temos 3x mais 2x igual a 90 graus. Nós vimos também que 3x mais 2x, basta você somar aqui, ó. 3 mais 2, 5. Só que tem um x, 5x. Então aqui fica igual a 90 graus. Esse 5 está multiplicando o x. Então ele vai passar dividindo. Então fica x igual a 90 graus dividido por 5. Então aqui vai ficar 18 graus, né? Basta você dividir. Ok. Beleza, então, questão de número 1. Você percebe que nós utilizamos aqui o conceito de equação do primeiro grau e não é difícil. Observe que, aplicando aquelas regrinhas que a gente viu, as questões são feitas de maneira muito tranquila. Bem, questão de número 2, nós temos o seguinte. Calcule a medida do ângulo CBD na figura. Pessoal, CBD é esse ângulo aqui, ó. Então a gente quer saber quanto que mede esse ângulo. O que é que está nos impedindo? Nós não sabemos quem é o x. Se nós soubéssemos quem é o x, bastaria somar com 30 que nós teríamos o valor desse ângulo. Então vamos lá. O que é que nós sabemos aqui olhando para essa imagem? Nós temos aqui um ângulo reto, né? Ó. Um ângulo reto, que foi dividido em duas partes. Bem, x mais 30 graus mais x menos 10 graus, isso aqui tem que dar quanto? 90 graus. Deixa eu escrever aqui em cima, melhor, né? Vou escrever aqui, ó. X mais 30 graus mais x menos 10 graus. Isso aqui tem que ser igual a 90 graus. Então vamos lá, ó. X mais x. Uma laranja mais outra laranja. Duas laranjas, ou seja, 2x, né? 30 graus menos 10 graus, 20 graus. Tudo isso igual a 90 graus. Bem, eu tenho que isolar o x. Então eu vou passar esse mais 20 graus para o lado de lá, negativo. 90 graus menos 20 graus. Isso daqui vai dar igual a 70 graus, né? Então nós temos 2x igual a 70. Esse 2 que está multiplicando x vai passar dividindo. Então x é igual a 70 graus sobre 2. Isso aqui é igual a 35 graus. Pronto, então, uma vez que a gente sabe o valor de x, então a gente pode agora calcular a medida desse ângulo. Ou seja, aqui é 35 graus mais 30 graus, que dá igual a 65 graus. Muito bem. Questão de número 3. Qual é a diferença entre as medidas dos ângulos ABC e CBD da figura a seguir? Então, quem é o ângulo ABC? É esse ângulo aqui, né? O 3x. E quem é o ângulo CBD? É esse ângulo aqui, ó. X mais 12. Ele quer a diferença. Bem, se nós soubéssemos qual o valor de x, era só substituir aqui, né? E depois calcular a diferença entre esses dois ângulos. Mas nós não sabemos ainda. Portanto, vamos resolver uma equação.
Como é que é essa equação, professor? Olha só, eu sei que 3x mais x mais 12 graus, né? Isso aqui tem que dar igual a quanto, gente? Tem que dar igual a 180 graus, porque é um ângulo raso aí. Então, vamos lá. 3x mais x, 4x. Eu já vou passar esse mais 12 para o lado de cá negativo, né? Então, vai ficar 180 graus menos 12 graus. Então, continuando aqui, nós temos 4x igual a 180 graus menos 12. Isso aqui vai dar 168 graus. Então, vai ficar x igual a 168 graus dividido por 4. O 4 que estava multiplicando o x passa dividindo, né? O 168. Então, aqui vai ficar exatamente 42 graus. Ok? Bem, uma vez que a gente tem um valor de x, basta substituir aqui, ó. Quem é 3x? Bem, o 3x é 3 vezes 42. Né? Isso aqui vai dar 126 graus. E quem é o x mais 12 graus? Isso aqui vai dar 42 graus, né? Mais 12 graus. Isso aqui fica 54 graus. Bem, ele quer a diferença. Se ele quer a diferença, então é 126 graus menos 54 graus. Isso aqui vai dar 6 menos 4, 2. Aqui vai ficar 2 menos 5. No caso aqui a gente pega um emprestado. Fica 12 menos 5, que dá 7. Ou seja, 72 graus. Então, aqui a gente encerra esse momento e você pode aplicar esse conceito em qualquer questão desse tipo. Então, aqui a gente começa a envolver a álgebra com a geometria. E assim, pessoal, se nós não tivéssemos essa ferramenta tão importante, que é a equação do primeiro grau, a gente praticamente não conseguiria resolver quase nenhum exercício desse capítulo do livro de vocês. Entendeu aqui o grande problema? Então, assim, realmente eu peço desculpas aqui por não ter me atentado a essa questão mais cedo. Mas eu estou aqui gravando esse vídeo exatamente para a gente tapar essa brecha e conseguirmos compreender esse conteúdo tão importante de maneira mais simples. O grande problema é que nós não sabíamos resolver uma equação do primeiro grau. De posse desse conhecimento, agora fica tudo mais simples, tudo mais fácil. Beleza? Então, podem contar comigo. Eu quero aqui manifestar a minha solicitude para ajudar vocês no que for preciso. Beleza, gente? Então é isso. Espero que você tenha entendido. Um forte abraço e até a próxima.